Fala pessoal, estamos de volta, vamos dar início ao capítulo Windows para TJSP 2018. Vamos lá direto na grade, a prova é esse mês, então não poder perder tempo. Para quem não me conhece, eu sou o Fabiano Abreu, professor de informática, mas tem uma galera que está me acompanhando desde a aula 1, essa aqui é a aula número 8 já, hein? Vamos lá, terminamos o Windows, terminamos o Word, vamos começar aqui o Windows 10, baseado na grade, como sempre, da forma que tem que ser, estudar focado na grade. Vamos definir sistema operacional. Por que eu tenho que ter essa definição? Bom, vamos localizar aqui. Como que vai funcionar essa parte de Windows? Eu vou apresentar uma leve teoria sobre a janela. Eu estou aqui com o Windows 10 aberto. Esse software que eu estou com ele no computador aqui é o Windows 10. Eu vou apresentar a janela, apresentar alguns detalhes específicos que a gente precisa saber, precisa ter, antes de entrar na análise de questões. Porém, eu já vou nessa reta final agora dar ênfase, dar prioridade, na verdade, para análise de questões, sobretudo questões da VUNESP, que eu separei uma série delas aqui para a gente analisar. Beleza? Vamos então passar uma breve teoria para a gente se situar. Sistema operacional. Para a gente definir sistema operacional, basicamente eu tenho que entender o que é software, o que é hardware. A maioria já deve saber, né? Software é a parte lógica. Eu costumo falar em sala de aula que é sopro, é o software, é o sopro de vida do computador. E hardware é a parte física, é o que você consegue pegar, o que é tangível, é a parte de hardware. Para que o hardware tenha vida, ele tem que ter um software instalado. E quem dá vida ao software é o sistema operacional. Muita atenção nisso aqui, porque já foi cobrado várias vezes em prova essas definições dentro do contexto da questão. E às vezes você sabe responder, mas te confunde essa questão de separar os três tipos de software. Então vamos lá. Primeiro, software básico. O próprio nome já fala, é o software operacional, ele é básico. Ele não é aquele software aplicativo que está na última camada que você interage com ele. Ele está ali fazendo a atividade básica, que é dar vida ao computador, a parte física, a parte de hardware. O software utilitário, bom, vou dar um exemplo, né? O software básico, o exemplo dele é o sistema operacional. Por exemplo, o Windows, o Linux, o Mac OS, que é da Apple. Esse é o software básico. Software utilitário, aí ele já sobe uma camadinha. Esse software utilitário, ele vai dar suporte ao software básico para funcionar algumas questões ali. Inclusive, quem que entra nessa questão de software utilitário? Os drivers. Você já deve ter com certeza se deparado com uma mensagem na tela do computador falando assim, o driver com R, percebam que é diferente de driver. O driver de vídeo parou de funcionar. Aí dá aquela janela. Você reinicia, ele dá aquela piscada na tela e depois retoma o driver. Então, driver é software com R. Se for driver sem o R, aí é hardware. E por último, o software aplicativo, que é o mais fácil. O software aplicativo, hoje na era da informática, aí, que todo mundo anda com o computador na mão, um celular que entra na internet, você acessa aplicativos ali, é um computador completo. Aplicativo é aquilo que o usuário utiliza, ele geralmente está na camada que o usuário gosta de trabalhar ali, que apoia mais o usuário do que a máquina. Para você entender assim, de forma mais prática, seria como se fosse um programa desenvolvido para o usuário, para ele trabalhar. Tipo assim, eu quero digitar um texto, você tem um aplicativo. Eu quero ouvir música, você tem outro aplicativo para ouvir música. Agora, o antivírus. É um aplicativo que eu uso também, eu clico, mando varrer um pendrive e tal. Mas não é atividade que você gostaria de fazer. Você faz por obrigação para manter seu sistema funcionando. Você desfragmenta um disco para manter seu sistema mais leve, as coisas mais organizadas. Mas o aplicativo é aquele que você usa mesmo na atividade fim sua. Como eu falei, digitar um texto, montar uma planilha de Excel, uma apresentação em PowerPoint, esses aplicativos. Então são essas três definições. Software básico, que é o sistema operacional. Software utilitário, também conhecido como software de sistema, tá? E o software aplicativo. Só essa definição já te ajuda a fazer essa questão aqui, ó. Os drivers, com R aqui, ó, driver, são exemplos de software de sistema, software aplicativo, intranet ou hardware. Se você já sabe que driver é um software, você já elimina essas duas aqui, ó. Porque intranet é uma rede e hardware é uma parte física. Então sobrou as letras A e B. Para resolver isso aqui, você teria que ter aquela noção de diferença de software. Software utilitário, aplicativo, de sistema, básico, aquilo que a gente acabou de ver.
O Drive a gente viu que ele não é um software básico, ele ajuda o software básico e nem é um software aplicativo também, que não é o software que o usuário utiliza. Então sobrou software de sistema. Então essa aqui, o gabarito dela é letra A. Explico aqui, ó, resposta letra A, aqui eu dou uma explicadinha. E como eu falei na aula de hoje, a apostila ela é cheia dos links para você navegar na apostila. Quer revisar o conteúdo, você clica, vai lá e revisa. E depois navega de volta para onde você estava. Vamos lá para a página 25 agora? Aqui a gente vai começar a entrar na questão da interface. A gente falou, por enquanto, a gente estava falando daquela questão mais interna. Agora a gente vai começar a trabalhar na parte de interface gráfica, que é o que o usuário mais gosta, né? Aqui está a janela, a área de trabalho do Windows 10. Aqui o desktop. Vamos situar aqui para efeito de prova. Quando a gente fala desktop é aqui, é o mais fácil. Barra de tarefas é tudo. A barra de tarefa ela vai de um extremo ao outro. Ela não é barra de ferramentas, ela é barra de tarefas. Barra de ferramentas ela está aqui, ó. Tem uma barra de ferramentas aqui com algumas ferramentas. Então a barra de tarefa ela vai do menu iniciar a um botãozinho que tem lá no cantinho, que é mostrar a área de trabalho. Ele fica bem no cantinho. Daqui a pouco eu vou sair da frente e vou mostrar como que ele funciona. Aqui, menu iniciar, janela de pesquisa, área de notificação, está aqui no cantinho, mas a gente vai detalhar um pouquinho mais isso aqui, porque aqui já é a parte que a VUNESP gosta de cobrar. O Windows 10 ele retornou com o tradicional menu iniciar. O Windows 7 ele tinha esse menu iniciar, o Windows 8 ele saiu, 8.1 ele voltou mais ou menos, agora o Windows 10 ele voltou com sagradão aqui. Ó. Você clica na bandeira do Windows, ele abre ali e funciona bacana. Foi uma briga dos usuários, né, para voltar essa questão do menu iniciar. Detalhe da interface Tiles, azulejos ou ladrilhos ajustáveis. É isso aqui, ó, você pode ajustar esses azulejos aqui da forma que você acha melhor, puxar para um lado, puxar para o outro. São esses tiles aqui, ó. Essa parte que eu quis mostrar. Central de ações da área de notificação. Essa área de notificação, ela fica exatamente aqui onde eu estou. Não vou sair da frente dessa vez, porque minha capa sumiu, aquela capa que eu tampo isso aqui, e dá trabalho eu editar esse negócio. Porque ela está aqui dessa forma, exatamente aqui, ó. Está marcando só o horário que está diferente, né? Agora são 8h10 da noite, essa aqui está 15h50. Então a área aqui, ó, a central de notificações, ela está aqui, eu vou clicar nela, vocês não vão ver eu clicando, mas vão ver ela aberta. É essa central aqui, ó. E como que chama isso aqui? Área de notificação, essa área toda. Então a central de ações é esse botãozinho aqui, e a área de notificação é toda essa área aqui. Já foi perguntado várias vezes o que é a área de notificação. É essa área aqui que a gente está mostrando. A central de ações, como eu falei, representada por esse ícone que fica bem no finalzinho aqui, ó. Quando clicada, ela vai abrir também, mais para cima vocês viram as notificações, e embaixo ela tem uma série de opções aqui, ó. Rede, não incomodar, eu deixo sempre habilitado porque não fica dando aqueles balãozinhos de notificações. Às vezes eu estou gravando aqui e começa a vir, saltar uns balãozinhos ali com informações e atrapalha a minha aula. Então marco não incomodar e outras configurações aqui que você pode configurar. Modo tablet, cadê ele? Modo tablet, você pode clicar e alternar para modo tablet, o seu Windows. Beleza, vamos lá. Microsoft Edge, ele agora é o padrão. Preste atenção que é questão de prova. O Microsoft Edge, ele é o navegador padrão do Windows 10. Mas o Microsoft o Internet Explorer, ele ainda existe, ele está aí na barra de tarefas. Ele está lá, quietinho, para quem gosta de usar, e para aqueles sites que só rodam nele, você ainda tem opção. Mas o padrão, hoje, se te perguntar, o padrão é o Edge, beleza? Outra questão de prova, o Windows Defender. A partir do Windows 8, o Windows Defender deixou de ser apenas um anti-spyware e ele passou a ser um programa de antivírus completo e muito bom, diga-se de passagem. Eu sei que muita gente vai concordar, porque paga um antivírus mais robusto, não tem nada contra. Se você tem grana para pagar um antivírus bacana, trabalha na empresa que tem informações que você tem que proteger, pode pagar um antivírus, ele vai ser melhor que o Defender. Mas para o usuário, no dia a dia, não precisa mais ficar instalando aquele tanto de antivírus gratuitos, porque o Defender, concorrendo com esses antivírus do mercado aí que são grátis, ele é da Microsoft, ele atende muito bem, eu utilizo há um bom tempo. Desde que eu instalei o Windows 10, só utilizo o Windows Defender. A língua trava, tem hora, gente, que já é final de semana, a gente já fica um pouco cansado, mas se não entender alguma coisa, pergunta aí, que a gente responde lá no comentário, ou na guia contato do site.
Aqui a Cortana é uma novidade também. A Cortana é um assistente de voz do Windows. Como tem a Siri do iPhone, aqui tem a Cortana. Você chama, ela vem configurada por padrão, desabilitada por comando de voz para a gente acioná-la através de comando de voz. A minha está funcionando, que eu habilitei. Aí o Windows, a tecla de atalho é o Windows C. Se eu apertar a bandeirinha do Windows e a tecla C, C de Cortana, ela aparece, faz esse barulhinho aqui. E tudo que eu estou conversando agora, ela está captando. Tá vendo que ela abriu aqui o Edge com o navegador Bing, que é o padrão, né, da Microsoft? Se ela entender, se ela conseguir achar na biblioteca dela uma resposta para o que eu perguntei, ela não vai para a internet, ela já me responde. Por exemplo, ela pode agendar um compromisso, fazer uma série de coisas. Se ela não conseguir resolver aqui mesmo, localmente, ela joga a pergunta para a internet e busca lá a resposta. O comando de voz, para você acionar quando ele está habilitado, você chama Ei Cortana. Tá dormindo, hein? Vou chamar de novo. Ei Cortana. Ó. Agendar compromisso. Quando é o evento? Vou fechar aqui porque eu não vou ficar conversando com a Cortana, né? Depois você testa aí e pergunta a Cortana qual o sentido da vida. Ela canta uma musiquinha desafinada pra caramba. O Windows C é a tecla de atalho, mas vem desativado por padrão. Você tem que ativar lá. A minha está ativada aqui, mas é só entrar em configurações da Cortana, coisa simples. O Windows 10, ainda, né? A gente está falando uma série de coisas do Windows 10 aqui. Alguns detalhes dele. Ele tem uma lojinha também, como o seu celular tem, seu iPhone tem sua Apple Store, o outro Android tem Play Store, né? Você tem a lojinha dele que chama Microsoft Store, onde você pode instalar aplicativos, pagos ou gratuitos. Mesma coisa que funciona, mesmo funcionamento do telefone. Aqui uma novidade, pessoal. Esse aqui no TJMG foi cobrado, estava específico na grade. As bancas estão gostando de cobrar isso aqui. O que é esse Ribbon UI, né? UI, falando português. User Interface. Ribbon é faixa. Isso aqui, na verdade, é uma faixa de opções. Essa faixa aqui que a gente tem que a gente já trabalhou exaustivamente, guias, grupos e tarefas. Guias, grupos e tarefas. Mesma coisa. Só que a novidade. Até a última versão do Windows não tinha. A faixa de opções para efeito do switch Office, ela já tem desde o Office 2007. No 2003 ainda era menu, barra de menus. A partir do Microsoft Office 2007, aí veio 2010, 2013, 2016, ela já é padrão, pode perceber aí. A gente trabalhou inclusive aqui o Office 2010 e 2016, pulamos o 13, né? Porque o 2010 vai ser o que você vai encarar na prova, e o 2016, que vão ser cobradas as questões teóricas da prova escrita. Então a gente trabalhou os dois. A gente viu bastante que tem a faixa de opções. É a mesma coisa, vou abrir aqui, ó, bandeirinha Windows E ou Windows E. Você abre o Windows Explorer, mas não se chama mais Windows Explorer, se chama Explorador de Arquivos, é a novidade. Ele tem 3 guias por padrão, guia início, guia compartilhar e guia exibir. E as guias têm seus grupos e tarefas, normal. A gente vai fazer uma questão hoje ainda cobrando detalhes sobre essas guias aí. Aqui tem detalhe do explorador de arquivos e as 3 guias. Essas guias também são contextuais, como eu já falei também, já foi cobrado muito em prova essa questão de contexto. Dependendo do contexto do que você está trabalhando, pode surgir uma guia extra lá. Aqui eu citei um exemplo de vídeo. Quando você começa a trabalhar com vídeo, ela aparece uma ferramenta de vídeo aqui para você reproduzir vídeos e tal. Aí vai aparecer uma guiazinha extra lá. É contextual também. Uma questão sobre área de trabalho do Windows 10. FUNCAB, por enquanto eu não estou trabalhando nas questões da VUNESP ainda, a gente vai trabalhar mais para frente. Essas aqui é porque ajudam a explicar o que eu estou falando. Daqui a pouco a gente chega lá nas questões da VUNESP. A área do Windows para mostrar notificações sobre eventos como e-mail, entrada e conectividade de rede se localiza onde? Está perguntando basicamente onde fica a área de notificações. No lado direito da barra de tarefas. É essa, não vou nem ler as demais, né? Essa aqui é o gabarito. Eu esqueci de deixar o gabarito na apostila. A sua apostila não tem um gabarito aí. Mas é tão fácil que eu acho que nem precisa, né? No lado esquerdo da barra fica o quê? Menu iniciar. Tá aqui, ó. Vamos lá para a página 38 para a gente dar uma reforçada na questão de explorador de arquivos. Porque, como é uma novidade, tem questão de prova já pipocando nessa área de explorador de arquivos.
Já expliquei que ele foi lançado, já expliquei que a tecla de atalho, o Windows E, ele teve incorporado o OneDrive, que é uma ferramenta assim, incrível, muito bacana, que eu utilizo o tempo todo, porque em qualquer local que eu esteja, eu posso acessar meus arquivos, atualizar, fechar e manter sempre atualizado ali. Por exemplo, essa apostila aqui. Se eu vou lá para a casa da minha mãe, eu tenho um computador lá, dela, não meu, não levei nada, passei lá, aí estou demorando um pouquinho, entro no quarto lá, acesso a internet, acesso ao OneDrive, a minha apostila está lá, atualizo, fecho o computador lá, chego em casa, a atualização que eu fiz ela está aqui, não precisa ficar andando com pendrive mais no bolso. E ele assim, ele transcende um pouquinho aquele conceito só de estar na nuvem, de você salvar um arquivo lá. Ele, basicamente, você edita o seu documento e abre ele, você tendo um Office, é óbvio, né, para você fazer dessa forma que eu estou falando, eu tenho que ter um Office lá, um Microsoft Office, o Word, aberto. Eu abro o Word, a partir do Word, quando eu clicar aqui em arquivo, abrir, eu vou no OneDrive, ele está aberto aqui, vinculado ao meu e-mail pessoal, eu vou digitar minha senha e vou acessar minha apostila lá, digito, atualizo tudo e fecho. Quando eu chego em casa está tudo atualizado. Abro através do aplicativo, mas posso abrir também através do OneDrive, que está aqui, ó. Quando eu clico aqui na barra de tarefas, eu coloquei ele como atalho, mas ele, na verdade, ele vem nativamente nos aplicativos aqui do menu iniciar. Ele está aqui, ó. É por ordem alfabética o menu iniciar. Eu vou na letra O, ele deve estar aqui, tem que estar, MNO, OneDrive. E tem o OneDrive for Business, que ele é mais caro, ele é pago, na verdade. Aí ele tem mais recursos, maior capacidade. É uma ferramenta que está aí no Windows 10 para você saber. E sugiro que você estude essa ferramenta e faça uso. Até 5 GB de armazenamento é gratuito. E você pode ter mais de uma conta, né? Você abre 2 contas e faz 2, por exemplo. É muita coisa que muita documentação você consegue guardar. Aqui na página 39, a gente vai falar de uma ferramenta específica do explorador de arquivos, que é o acesso rápido. Um sisteminha bacana que ele grava ali suas preferências, os arquivos. A ideia inicial dele é o seguinte: aqueles arquivos que você acessa com maior frequência, ele já grava lá. Aí quando você quer utilizar, por exemplo, vou acessar aqui, acesso rápido, Picture, que são minhas fotos, eu acesso bastante, tem até aqui, ó, montei um videozinho hoje do moleque aqui correndo, postei na minha página pessoal do Facebook lá, para dar uma distraída também, né, galera? Mas ele ficou aqui no acesso rápido. E tem outros que eu fixo, porque eu trabalho muito diretamente com ela, eu posso fixar também. E se eu não quiser mais, eu posso removê-las. Por exemplo, está aqui, ó, TJSP 2018, que eu trabalho muito, tem as thumbnails aqui do TJ, tem o TJSP local, que eu nomeei dessa forma porque eu tenho uma pasta local no meu computador, e tem esse aqui que está no OneDrive, essas duas aqui, ó. Então, uma não está sincronizada com a outra. Eu criei uma no meu computador e tem uma no OneDrive. Essa que eu acesso aqui, ó, assim que eu clico, perceba que tem um Vzinho aqui diferente? Olha aqui, a apostila. Os arquivos que estão atualizados estão com verdinho. Se eu tiver algum aqui que não estiver atualizado, ele vai aparecer diferente. Aí aparece um símbolozinho lá atualizando, ele sincroniza. Eu acessando o OneDrive de qualquer parte do planeta, eu consigo acessar meus arquivos. Eles estão todos aqui em nuvem. É o conceito de Cloud Computing. Mas, voltando aqui para a questão do acesso rápido, indiferente se meus arquivos estão nas nuvens, se eles estão local, aquelas pastas, aqueles arquivos que eu acesso com maior frequência, eles ficam lá. Porém, se eu tenho um arquivo que eu nunca acessei, mas se eu quiser colocar ele ali, eu posso colocar também. E posso desfixar também do acesso rápido. Outra curiosidade que já foi cobrada em prova, e a gente vai fazer uma questão sobre isso hoje ainda, é a questão de poder alternar entre este computador e o acesso rápido. Você pode mudar. O explorador de arquivos abre por padrão sua janela no modo acesso rápido. Mas se você quiser, pode mudar essa configuração para o modo tradicional este computador, que é o antigo meu computador. Ele vai estar lá na guia Exibir, você clica na guia Exibir. Lá no cantinho vai ter as opções, você clica e muda. Vai abrir essa janela aqui, você muda de acesso rápido para meu computador. Aí ele sai de lá. Então dá para ajustar isso aí também. É a Microsoft sempre tentando manter um pouquinho do passado com alguma coisa de tecnologia, porque o usuário ele é bem resistente. Às vezes é uma coisa que uma série de programadores estudou, que em tese, né, seriam melhores para a gente, o usuário não gosta. Aí a Microsoft sempre faz esse meio termo para o usuário não ficar muito assustado com a mudança. E aos poucos ele vai esquecendo daquilo e acostuma com a interface nova.
O Windows 10, por exemplo, tem muita gente que ainda detesta, mas eu te falo, é uma plataforma e tanto. Estou utilizando há um bom tempo e estou gostando muito, muito boa. Leve, atualiza fácil, bem tranquila. Vamos fazer uma questão que está lá na página 42, para a gente dar uma amaciada no neurônio. 2017, Ministério Público Estadual do Rio Grande do Sul avalie as seguintes afirmações em relação ao recurso de acesso rápido do explorador de arquivos do Windows 10. Esse explorador de arquivo, galera, pode esperar que deve cair alguma coisa a respeito disso. Tem várias bancas cobrando isso. O que nós falamos então? Vamos ver se vocês entenderam a dinâmica do acesso rápido. Vamos lá para as assertivas. Primeira, não é possível remover o acesso rápido do acesso rápido uma pasta que você utiliza todos os dias. É bem possível sim. Você utiliza todos os dias e ela vai para lá. Mas se você não quer mais que essa pasta fique lá, pode remover. Remover do acesso rápido que chama. Segundo, é possível fixar uma pasta na visualização. Trava a língua, hoje está osso, hein? Na visualização do acesso rápido, independente de sua utilização prévia. Foi o que eu expliquei lá atrás. Eu posso sim, essa é verdadeira. Mesmo que eu nunca utilizei, eu posso fixar lá. É a escolha do usuário. Terceira, não é possível alterar a visualização do recurso acesso rápido no explorador de arquivos. É possível, a gente acabou de fazer, né? Vai lá na guia exibir, opções e muda lá para este computador. Então, é possível fixar uma pasta na visualização do acesso rápido, independente de sua utilização prévia. Só a 2 que está certa, apenas 2. Apenas 3 não. Gabarito letra B. Bom, vamos pular lá para a página 46 agora. Conceitos de pastas, diretórios e arquivos do Windows. É outra questão que, basicamente, que eu falei que você teria que debruçar em certas partes, que você tem que dar mais atenção. Eu falei 2, mas na verdade são 3. Essa questão de pastas cai demais e vão ser, a maioria das questões que a gente vai trabalhar vai ser sobre isso. Arrastar para cá, arrastar para lá, uma série de coisas que a VUNESP arruma com isso que a gente vai trabalhar. Vamos ver a conceituação disso primeiro, depois a gente faz uma questão. Essa primeira aula é como aquela primeira aula de Word. É mais cansativa, cheia de teoria, mas a partir da segunda fica mais prático também, fica mais fácil de entender. E uma coisa junta com a outra, no final, fica fácil compreender a dinâmica toda. Vamos lá então. Um arquivo do Windows pode ser compreendido como um recurso que possibilita o armazenamento de dados. Esses dados podem ser textos, planilhas, imagens, vídeos, etc. Definição básica, né, que eu acredito que todo mundo já saiba. Lá fala de interação do Windows com os pacotes da Microsoft. Como que o Windows vai interagir com os aplicativos? Vai saber que quando eu clicar no ícone ele vai abrir o Word, vai abrir Excel, vai abrir PowerPoint, através da extensão. A extensão, eu coloquei aqui, ó, é um sufixo que vem após seu nome, separado por um ponto. Ou seja, é isso aqui, ó, tem o nome do arquivo, ponto, extensão. Geralmente, no Office mais novo, 2007 para frente, são 4 letras. Os antigos tinham 3 letras, era só doc. Agora tem o docx, que aumentaram mais funções, mais recursos, aí melhoraram a extensão dele. Mas tem o doc também. Versões anteriores tem o doc e o XLS. Então, isso aqui é um arquivo. O arquivo a gente coloca dentro de uma pasta. Vamos passar para o conceito de pasta, então. Pastas são locais criados para armazenar arquivos. Bem tranquilo, né? Quando você estiver lá no TJ, você vai lembrar de mim. O que mais vai ter lá serão arquivos e pastas. Aí o juiz vai falar assim: ô Fabiano, pega lá esse arquivo para mim, esse documento, e arquiva na pasta tal. Aí você vai lá e vai lembrar. No computador é bem mais fácil, é só arrastar, apertar Shift, apertar Ctrl, apertar Alt, aí você vai ficar lembrando dessas coisas. Mas é o conceito, partiu dessa questão do físico mesmo, do arquivo, do armário físico lá e das pastas. Como a informática ela é bem mais ampla, mais coisas são possíveis, aqui eu coloquei um desenho de 2 pastas, uma dentro da outra. Porque é o conceito de subpastas. Mas, grosso modo, é a mesma definição. A subpasta é diferente em quê? Em nada, só porque ela está dentro da outra pasta. Aí você pode abrir a outra pasta e colocar outra pasta lá dentro. E assim sucessivamente, em vários níveis. Vai ser sempre a mesma pasta, o conceito de pastas para guardar arquivos. Porém, uma pasta dentro de outra pasta
ela é considerada subpasta, daquela pasta do nível acima. Essa aqui só tem arquivos, tá vendo? Esse aqui é o próprio ícone que eu tirei aqui do meu Windows, de um arquivo real. Essa pasta filmes, ela tem outras pastas dentro, que eu dividi os filmes por categoria, tipo assim, ação, comédia, infantil. Aí tem várias pastas lá, ele mostra no ícone, essa exibição aqui. Essa outra pasta, ela só tem arquivos lá dentro, não tem outra pasta dentro dela, não tem subpasta. E por fim, o disco rígido, que é a parte mais ampla. O disco rígido é um hardware, é uma peça, um disco. Hoje tem ele já SSD, né, que não é mais o disco propriamente dito, porque ele é mais rápido, a gravação dele não é mais com agulha, aquela parte mecânica toda. São computadores mais novos, mas o conceito é o mesmo, o símbolo é o mesmo. Esse aqui tem desenhado nele o símbolo do Windows, porque nele está instalado o sistema operacional. A VUNESP adora cobrar questões disso. Ó. Se eu arrastar um arquivo de um disco para o outro, o que acontece? Vai copiar, vai mover, vai criar atalho. Nós vamos fazer algumas questões disso e vamos detalhar isso. Isso tem que estar aqui, ó, bem compreendido, porque isso é certeza que cai. Tem um capítulo aqui no edital basicamente falando assim, vai cair isso, estuda isso. Então, para a gente entender, essa teoria que a gente está passando é para isso. Quando falar assim, arrastar de uma pasta para outra, dentro do mesmo disco, é um comportamento. Arrastar de uma pasta para outra em discos diferentes. Só para adiantar aqui, ó, imagina que isso aqui são jurisdições diferentes. Quando eu arrasto um arquivo para cá, normalmente com o mouse solto, ele já mantém uma cópia aqui, porque ele vai pensar assim, peraí, esse negócio está saindo da minha jurisdição aqui, que se chama G, está indo lá para o D. Eu vou guardar uma cópia aqui por segurança e vou mandar para lá. Ele vai entender como backup, questão de backup. Agora, se for dentro do mesmo disco, eu arrasto uma pasta para outra, ele vai embora, ele pula de uma pasta para outra. Acontece de vez em quando a gente esbarrar na mesma pasta, no arquivo, ele vai embora e some para dentro da outra pasta. Aí você perde o arquivo, tem que ficar clicando uma por uma para saber para onde ele foi. Porque dentro do mesmo HD, quando você arrasta, ele não vai copiar não, porque senão ele vai ficar replicando ali dentro e vai ocupar muito espaço. Imagina um filme de 5 GB, um jogo de 25 GB, se arrasta ele de uma pasta para outra dentro do mesmo disco, ele vai criar outra cópia, aí ocupa mais 25 GB. Ele não copia, tem como fazer através de teclas de atalho, que a gente vai entrar nessa questão daqui a pouco. Mas, só para ir ambientando, então, para a gente ilustrar, fica mais fácil, eu gosto de trabalhar com imagens, porque fica mais fácil de compreender isso. Caracteres reservados e tamanho do nome do arquivo. Essa matéria, essa questão aqui, começou a ser cobrada recentemente e já caiu em pelo menos 2 provas eu vi. E uma delas, se eu não me engano, foi a VUNESP. Se eu não me engano, não, tenho certeza que foi a VUNESP. O pessoal está cobrando isso aqui demais agora. Caracteres reservados que não podem ser utilizados para nomear um arquivo. Você certamente já deve ter tentado criar um arquivo e ele fala assim, não pode, isso aqui não pode, é reservado, você não pode criar um arquivo com esses caracteres aqui. Simplesmente porque eles são utilizados, reservados para o sistema operacional para atividades específicas. Então, para fazer conexões de banco de dados e tal, ele vai confundir isso aí se ele deixar esse caractere ser utilizado para nome de arquivo. Então ele reserva. Esses caracteres você tem que saber quais são. Como eu fiz para memorizar? Se alguém já assistiu a aula do TJ, viu lá a mnemônica do Darth Vader que eu fiz. Esses aqui são 9 caracteres. Basicamente são as 3 barras, que é a pipeline, que é a barra em pé, mas as 2 barras deitadas, asterisco, interrogação, aspa dupla, que a gente chama na informática, menor e maior. Pronto, são esses, que essa barra aqui é a pipe, que eu já falei, né? As 3 barras. Mas como que eu memorizei isso? Então, eu vou fazer o seguinte, imagina uma conversa, eu e você agora, eu vou te perguntar, prezado aluno, quais são os caracteres que não podem ser utilizados para nomear pastas e arquivos? Terminei a minha pergunta com uma interrogação. Então, a minha própria pergunta já te deu o primeiro caractere, é uma interrogação. Aí, para você responder, você participando do diálogo é complicado, né? Você participando do diálogo, você vai falar assim, Fabiano, os caracteres são 2 pontos, porque você vai descrever. Os 2 pontos da sua resposta também já entra. Então, nós matamos aqui a interrogação e os 2 pontos. Os demais é o capacete do Darth Vader. Desenhei aqui, percebo que ele é bem parecido, olha aqui. Uma barra em cima que é a pipeline, que a gente chama de pipe, essa barra em pé, que eu uso bastante para separar minhas questões. Percebam lá nas questões que eu trago,
vem lá assim, VUNESP 2017, pipeline, escrevente judiciário, pipeline, o ano. Eu coloco ela para separar, que dá uma estética mais bacana do que barra deitada. Essa aqui, ó, tá bem na testa. As laterais do capacete, o olhinho dele fechado, que é o negócio do olho, né? O pessoal faz assim. O narizinho dele aqui é a aspa dupla e o queixo, o asterisco. Memoriza isso, guarda, porque na hora da prova, contra o nervosismo, entra uma série de coisas, fica difícil de lembrar. Esse aqui é original, tá? Se vê esse aqui, alguém comentar esse Dart depois, é plágio, fui eu que inventei, mas pode usar à vontade, eu não tenho essa frescura não. Quiser utilizar, comentar e postar em comentário aí, não tem problema. Beleza? Então, vamos lá para frente. Bom, pessoal, o Windows, ele classifica os arquivos por tamanho também. Vai de vazio a gigante. Porém, se eu perguntar para você, o que é um arquivo grande no seu conceito? 1 mega, 2 mega, 10 megas, 1 giga é grande para você? Para você pode ser. Para o Windows ele tem uma definição que vai aqui, ó. Vazio de 0, KB, pequeno de 10 a 100, KB, B de byte, não é bit. O byte é B maiúsculo. Byte, quando é armazenamento, é byte. Bits geralmente é para transferência de dados, é utilizado muito no conceito de redes de transmissão de dados. Pequeno de 10 a 100, médio de 100 a 1 mega. Grande de 1 a 16, enorme 16 a 128 mega e gigante 128 megabytes. É o tipo de coisa que tem que anotar para memorizar, né? Mas é um conceito que o Windows tem. Aí já foi perguntado em prova o que é um arquivo grande. Grande para mim, um arquivo grande, ele tem que ter pelo menos 1 GB. Aqui ele fala que grande é 16 megas. Então o conceito dele é diferente do meu. Mas qual que vale? O dele, com certeza. Vamos lá então. Principais teclas de atalho é a questão que a gente vai ter que debruçar. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para vocês estudarem isso aqui. Quem tem a apostila do preço de sanduíche, quem comprou isso aí, já vai lá, tenta imprimir só essa página. Ela está aqui, você pode selecionar e copiar no Word. Reduz essa entrelinha para ficar pequenininho, coloca no bolso e tenta memorizar isso. Porque eu vou comentar algumas aqui agora, mas imagina, eu ficar gravando a aula aqui e lendo para você uma coisa que você teria que ler. Você tem que memorizar. Então, basicamente é uma perda de tempo eu ficar explicando uma coisa que está escrita ali. Não tem dica, não tem nada. É a tecla de atalho e você tem que saber para que ela funciona. Algumas mnemônicas eu tento associar. Aí essas aqui eu vou comentar. E questões assim mais pontuais, igual essa aqui de mostrar área de trabalho, eu quero comentar. Mas as demais eu vou pedir para você dar uma memorizada, que na próxima aula a gente vai corrigir algumas questões. Aí eu quero que você já esteja firme nisso aqui. E outra coisa, 2 observações. Se você for no site da Microsoft e colocar lá Windows 10, teclas de atalho, vai aparecer 1 milhão de teclas. Tem coisa que as bancas jamais cobram, principalmente concursos que são nível básico de conhecimento. Então eu separei aquelas que as bancas mais utilizam. Mas são milhares, tem muita coisa. É tecla de atalho para tudo. Outro detalhe, o Windows 7 difere um pouquinho de Windows 10. Algumas teclas não batem. Se você tem algum material de Windows 7, elimina, porque você não sabe qual que vai cair lá e tal. Então, foca nesse aqui, que esse aqui está separadinho para o Windows 10 e atualizado. E aquelas que mais caem. Então, vamos comentar algumas aqui. O Windows E, já falei, essa é muito utilizada no dia a dia. Abriu o explorador de arquivos. Essa aqui não é nem mnemônica, é questão de lógicas. O Windows Explorer, ou explorador de arquivos, é a letra E. Essa aqui mudou. Abrir hub de feedback. O que é um hub de feedback? Feedback é retorno, né? Eu vou te dar um feedback de alguma coisa. E hub é uma central de feedback do Windows. Você aciona aqui, o que ele vai fazer? Ele vai tirar uma captura de tela rápida, assim, ó, preste atenção aqui. O Windows F, viu que ela deu escurecida? Naquele momento ele deu um print. Se você der um Ctrl V no Paintbrush, por exemplo, vai aparecer lá essa tela aqui que eu estava utilizando. É um print screen. E abre essa comunicação, esse hub de feedback com a Microsoft. É um canal de comunicação entre o usuário e a Microsoft. No Windows 7, ela era utilizada para localizar computador numa rede. Por exemplo, se você estivesse numa rede, em rede, você utilizaria o Windows F, ele ia buscar. Agora mudou. Então, o Windows F lembra de feedback, ficou até mais fácil. Hub de feedback. Ctrl D,
abre nova área de trabalho virtual. Essa eu quero comentar, inclusive, comentar sobre a área de trabalho virtual, que é uma novidade no Windows 10, do Windows 10, que o Windows 7 não tem. É o seguinte, essa área aqui, ó, o Windows Ctrl D, vou acionar aqui, ó, o Windows Ctrl D, eu vou abrir uma nova área de trabalho, novinha. Eu posso utilizar aqui, abrir essa área de trabalho, abrir outros aplicativos aqui, eles vão ficar reservados. Imagina que tem duas pessoas trabalhando ao mesmo tempo, não ao mesmo tempo aqui, mas eu saio, igual acontece, minha esposa vem cá, eu quero utilizar o computador para imprimir um documento aqui de escola do menino ali correndo. Para ela não mexer nas minhas coisas que estão aqui nessa área de trabalho, eu abro essa nova área aqui, deixo ela trabalhar e tal, e depois volto para a minha. Outra questão, às vezes eu saio, deixo minha documentação toda aberta aqui, e eu tenho filho pequeno. Ele vem aqui, ó, digita coisa em cima da apostila. Para que isso não ocorra, toda vez que eu saio, eu habilito outra área de trabalho. O atalho é esse, interessantíssimo, o Windows Ctrl D, para abrir outra área de trabalho. Agora, para fechar, o Windows Ctrl F4, fecha a área de trabalho virtual. É só lembrar do F4, que é o padrão de fechar mesmo, janela, é bem antigo, associa o Windows Ctrl F4. Esse que eu acabei de utilizar agora, aqui ó, o Windows Ctrl, seta para a esquerda ou direita, eu vou alternar entre as áreas de trabalho. Aí, antigamente, a gente usava Alt Tab para ficar alternando entre janelas, ainda utiliza, né? Alt Tab é alterna. Mas quando eu quero alternar rápido, para que ninguém veja o que eu estou fazendo aqui, imagina que você está vendo aquele vídeo celular, né? Pessoal. Aí chega alguém rápido, você fica apavorado. Você faz isso aqui rapidamente, despistadamente, mas tome cuidado, o som continua, fica parecendo um som ainda, então fique esperto. O Windows Pause, muito utilizado também, principalmente para quem mexe com a manutenção, já trabalhei com a manutenção de computador há muito tempo, a gente utiliza para ver as configurações do computador aqui, ó. O meu computador, a licença dele, quantos GB de memória e tal, beleza. Bom, vou passar para cá para algumas outras teclas, não vou comentar todas. Aeroshake, essa é interessante, ó. Sacudir uma janela de um lado para o outro, irá minimizar as demais janelas abertas, com exceção da janela em uso. Se eu sacudir aqui, todas as janelas atrás vão minimizar e essa aqui vai ficar sozinha. Outra questão interessante aqui, ó. Eu tenho certeza que todo mundo faz isso. Às vezes quer trabalhar com dois documentos, um do lado um do outro, ele faz assim, ó, ele arrasta essa para um lado, pega essa aqui, restaura, coloca essa para o outro e fica ajustando aqui, ó, até ele conseguir ajustar mais ou menos as duas aqui, ó. Não precisa fazer isso, é só encostar ela aqui, ela já se ajusta e a próxima janela que você clicar, ela já se ajusta automaticamente. Então, todo esse tempo que você perdeu aí ajustando a janela, foi à toa. E já foi cobrado isso em prova. Bom, tem pouca tela, vou mostrar para vocês aqui, ó. Se eu sacudir, ó, pronto, minimizou tudo. Cadê? Não tem mais nada ali, ó. Sacudir, caiu todo mundo. Voltou. Opa, sacudiu, voltou. Então, vou sacudir aqui, caiu tudo. Agora, eu vou voltar aqui, vou restaurar de novo. Beleza. O Windows Home, bom, algumas teclas que eu vou deixar para você estudar, como eu falei. Agrupei, coloquei corzinha diferente para colocar, por exemplo, Ctrl E e Ctrl F, bem parecido, olha. As três teclas fazem a mesma coisa. F3, inclusive F3 tem uma questão de prova cobrando isso aqui. Pode ser que na próxima pergunta Ctrl E, o que ele faz? Seleciona a caixa de pesquisa do explorador de arquivos. Tem uma caixinha de pesquisa lá em cima, aciona F3, ela é selecionada e você pode digitar. Agora Ctrl E faz a mesma coisa, Ctrl E, né, e Ctrl F também faz isso. Ctrl N, uma tecla diferente, pessoal, que é interessante. Selecionar tudo dentro do explorador de arquivos. É Ctrl A, de All, do inglês, Ctrl A. Agora, dentro do Windows é Ctrl T, olha aqui, Ctrl T de tudo. Ó, dentro do Word, que eu estou utilizando aqui, Ctrl T. Mas basicamente é só para o Word. Nas demais aplicações, na internet, para tudo quanto é lado, para selecionar tudo é Ctrl A. Ctrl N, uma nova janela. Uma que eu uso o tempo todo também, criar uma nova pasta. Ctrl Shift N, de new, de novo, nova pasta. Esse aqui muito interessante também, Alt Enter, abrir a caixa de diálogo, propriedade do item selecionado. Às vezes você quer ver a propriedade de um arquivo, vamos lá, Windows E, ou Windows E, e quero ver a propriedade aqui desse arquivo aqui, ó. Alt Enter, ele já abre aqui a propriedade do arquivo, ó. O tamanho dele, o que tem lá dentro. Pasta grande essa, hein? É um filme. Bom, vamos fazer mais uma questão aqui para a gente encerrar, porque senão a aula vai ficar muito extensa.
Aí na próxima a gente vai começar a trabalhar já questões. Aí coisas que a gente não viu na teoria, a gente pega a questão, trabalha, volta lá no Windows, rever alguma coisinha. E qualquer dúvida, como eu falei, pessoal, deixe nos comentários. Eu gostaria de agradecer também o pessoal que está acompanhando, está elogiando bastante o curso. Estou gostando demais aí da participação de todo mundo. Muito obrigado. E vamos que vamos até a data da prova, até na véspera. Bom, lá, essa aqui agora já começa a bateria de questões da VUNESP, a sua amiguinha VUVU, como o pessoal comenta em São Paulo. Escrevente técnico judiciário. No sistema operacional Windows 10, em sua configuração padrão, um usuário aciona o explorador de arquivos, seleciona um arquivo e pressiona a tecla F3. Essa ficou até sem graça, né? Acabei de explicar lá. F3, o arquivo será deletado definitivamente? Não. Mas eu vou comentar, não ficou sem graça nada. Embora a gente saiba a resposta, vamos trabalhar coisas extras. Para o arquivo ser deletado definitivamente, o que eu utilizo? Shift Delete, não é isso? Vamos testar? Shift Delete. Tem certeza que deseja excluir permanentemente? Não vou excluir nada, né? Só para a gente comprovar aqui. Shift Delete. O arquivo será deletado definitivamente. As propriedades do arquivo serão exibidas. Isso a gente mostrou também, né? A gente mostra através do Alt Enter. A propriedade de um arquivo. A gente já viu lá. O arquivo será deletado e colocado na lixeira. Só o Delete faz isso. Ele vai para a lixeira e depois eu posso restaurá-lo para o local de origem ou para alguns outros locais da minha escolha. Posso sim, tá? Já foi cobrado em questão de prova. Você restaura da lixeira não só para o local de origem, mas você consegue através de Ctrl X, recortar e colocar em algum local, ou arrastá-lo para algum local também. A ajuda do Windows será ativada. Essa aqui é capciosa, porque perceba que na tecla de atalho nem tem F1. Se eu acionar o F1 aqui, ele vai abrir o Edge do Windows 10 e vai mostrar assim, ajuda, mas não ajuda do Windows. Se eu aciono o F1, pode testar aí para você ver no explorador de arquivos, ele vai abrir o Microsoft Edge e vai mostrar assim, buscar ajuda sobre o explorador de arquivos e tal, mas a Microsoft ela definiu como ajuda isso aqui, ó. Você tem alguma dúvida? Pesquisa aqui, digite para pesquisar. Ou Cortana também, você pode pedir ajuda pelo Cortana. E uma novidade também, diga-me o que você deseja fazer. Esse aqui não é nem da matéria agora, foi da matéria da aula anterior, né? De Word. Não comentei, fica no final aqui das guias, acho que comentei bem superficialmente. Você digita aqui e vai direto para algum assunto. É uma questão de ajuda também e ajuda bastante. Se você está com pressa e não lembra qual guia que está determinada ferramenta, você clica aqui, ó, e escreve, por exemplo, objeto. Olha lá, inserir objeto, já apareceu. E a objeto está na guia inserir. Olha aqui, ó, inserir objeto. Eu estava na página inicial, digitei aqui, ele buscou. Então essa questão de ajuda, aqui foi chave da VUNESP. Aqui no Word, se eu apertar o F1 também ele vai funcionar. A ajuda vai aparecer do lado aqui, ó, no Word. Mas no explorador de arquivos, não. Vou abrir ela de novo, vou acionar F1. F1. Olha aqui. Tá vendo? Obter ajuda com o explorador de arquivos do Windows 10. Ele abre o Edge, como eu falei, para a gente obter alguma ajuda e digitar na internet. Não é nativo, então, do sistema. O cursor será colocado no campo de busca da ferramenta pesquisa. É essa aí. Essa é a questão. Beleza, pessoal? Já estou um pouco cansado aqui, vocês também, com certeza. Tem material demais para você revisar já. Estudem as teclas de atalho. Dê uma aprimorada para a próxima aula. A gente fazer uma série de questões da VUNESP. Olha aqui, tem muita coisa da VUNESP aqui para a gente estudar. Muita coisa mesmo. Aí na próxima aula a gente vai fazer o seguinte. A gente começa a estudar, como eu falei, analisa a questão, volta no Windows e explica. Tranquilo? Beleza, então? Te espero na próxima videoaula. Um forte abraço e até lá.